Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Porra! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Pregonce e esse é o Não É Bem Assim. E sim, o vídeo está atrasado. É o segundo vídeo já que eu me atraso para postar, mas problemas técnicos que tivemos aqui e aí eu só consegui postar agora. E agora significa que o cachorro da vizinha não para de latir loucamente, ou seja, ele também é um grande influenciador do meu atraso. Definitivamente não dá para gravar de tarde nesse Brasil. Mentira, no Brasil até dá, não dá é aqui no meu subbairro. Essa vida de YouTube da classe C é um problema. É cachorro da vizinha que late, é a vizinha que tá em obra e fica martelando e pregando o troço o dia inteiro. É carro que passa, moto que passa. Barulho por todos os lados. Como é que eu vou gravar meu vídeo? Está atrasado. Mas se você é novo por aqui, saiba que a gente tem vídeo toda semana. Todas as quartas-feiras e todas as sextas-feiras ao 12h30. Quarta-feira, um vídeo sobre um tema específico que a gente vai abordar aqui, vai falar, debater sobre ele. E na sexta-feira, um vídeo mais solto, com um tema mais descontraído, todos os dois ao 12h30. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha. Quanto mais curtidas, mais comentários, a gente tem mais engajamento. E aí são mais vídeos que vão surgindo e dá pra gente falar sobre tudo que a gente tiver vontade por aqui. Só que quando a gente entra na seara dos privilégios, a gente descobre que existe um vasto mundo de privilégios que nos rodeia e a gente não se dá conta, principalmente porque nós somos os privilegiados. Então, esse vídeo de privilégios vão ser divididos em 3 partes. É o vídeo de hoje e o vídeo das outras 2 quarta-feiras que vem. E o primeiro tema sobre essa série de privilégios que a gente vai falar é sobre a branquitude, o privilégio de ser branco na sociedade. Você já se deu conta dos seus privilégios? Se você não morou numa caverna profunda na Chechênia nos últimos anos, provavelmente você ouviu muita gente por aí chamando a história dos outros de mimimi, vitimismo e chororô. O vitimismo é quase a cereja do bolo das ofensas nas redes sociais. As pessoas pegam todas as vivências que são diferentes da vida dela, junta tudo, coloca numa caixa, tá com um rótulo de vitimista e se protegem de todas as culpas históricas e privilégios que eles tiveram durante toda a vida pelo simples fato de ser homem, de ser branco e de ser cisgênero. E é isso mesmo, é muito mais fácil a gente chamar os obstáculos e as vivências sofridas por inúmeras pessoas de vitimismo do que lidar de forma adulta e racional sobre o problema. Só que isso tá totalmente errado. Você já se deu conta dos seus privilégios? Reconhecer o privilégio é o primeiro passo para a gente entender esse sistema de opressão e lutar contra o racismo, machismo, LGBTfobia e xenofobia. Privilégio no dicionário é definido como o mesmo que posses, monopólio, prerrogativas e regalias. E acho que depois de muito tempo a gente está sendo convidado a refletir sobre esse tema, de forma muito lenta, com atraso de provavelmente 200 anos, e não dá pra gente só botar a culpa nos portugueses. Hoje somos nós que replicamos esse preconceito. E sim, nós. Não dá pra essa máxima de mas eu faço diferente. No fundo, a gente ainda se beneficia por isso. E mesmo quando a gente não compactua com preconceito, não é algo altruísta, é o mínimo que a gente pode fazer. Você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser LGBT para lutar contra a LGBTfobia, você não precisa ser mulher para lutar contra o feminicídio. Você precisa ser humano. Reconhecer por completo os nossos privilégios mostra o tanto que nós podemos também ser opressor e agressor. Muita gente acha que reconhecer privilégio é negar a nossa história. Pensar que, mas e tudo que eu fiz até aqui? Não, não é nada disso. Você pode ter orgulho da sua trajetória, o quão difícil ela foi, todas as escolhas que você teve que fazer. A gente não pode negar é que algumas outras pessoas precisam muito mais do que a gente precisou para chegar até aqui. A gente só pode mudar todo esse processo e quebrar essa cegueira histórica se a gente entender o que está acontecendo.
A partir daí não tem mais jeito, não dá para não começar um processo de mudança profunda nessa estrutura preconceituosa. E a gente precisa responsabilizar quem são os verdadeiros responsáveis pelo preconceito. O racismo não foi criado pelos negros e ele não é um problema deles, ele é um problema nosso, fomos os brancos quem criamos o racismo. Durante quase toda a minha vida eu nunca tinha ouvido falar sobre branquitude, mas a gente precisa falar sobre ela. A branquitude é uma herança história étnica que coloca o homem branco no topo da pirâmide étnica, como se os não brancos estivessem todos abaixo e fossem inferiores. E foi assim que, historicamente, os negros foram colocados à margem da sociedade, em cima dessa cultura preconceituosa e desigual. Uma narrativa ultrapassada que é inaceitável, mas faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente fala sobre racismo de um ponto de vista branco, o que a gente vê por todos os lados são pessoas dizendo: ai, mas eu não sou racista, eu não pratico racismo. Cara, você militou errado, volta 3 casas. As pessoas não compreendem que só isso não basta. Como disse a Angela Davis, não basta não ser racista, a gente precisa combater a prática do racismo. E é esse o nosso papel de branco nessa sociedade. A população negra é mais afetada pela desigualdade e pela violência no Brasil. Isso tudo ainda é reflexo de toda a população que foi escravizada. Sim, população escravizada. Eles não eram escravos. Ninguém é descendente de escravos, e sim de povos que foram escravizados. Foram tirados do seu país, tirados das suas vidas e foram jogados em um navio de forma subhumana e trazidos para a América. Foram 300 anos de escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão. E ela só acabou há 131 anos atrás, ou seja, 3 semanas, é muito pouco. De um dia para o outro, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, todos os negros escravizados estavam livres, sem emprego, sem casa e sem ter para onde ir. E a partir daí, a gente já pode entender como o branco se beneficiou do racismo do Brasil. Após a abolição, os italianos que migraram para o Brasil foram contratados pelas fazendas, alguns receberam terras com incentivos do governo, e isso tudo porque a figura do negro foi marginalizada pelos brancos que aqui viviam. Por quê? Eles desvalorizaram a vida do negro, a força de trabalho, o intelecto de toda uma população. E não à toa a gente vê no dia de hoje um branco medíocre em um cargo que negros qualificados não chegam simplesmente por racismo. Nós, como brancos, não sabemos como é uma pessoa atravessar a rua quando nos vê andando de noite pela cidade. Muito dificilmente uma polícia vai parar a gente no meio da rua e vai pedir pra gente colocar a mão na parede ou enfiar a nossa cara no capô do carro. Se a gente tiver um emprego novo, a gente vai poder encher o carro para comemorar o salário do nosso amigo. A gente pode ir pra chá de bebê com quem a gente quiser, com a nossa família, a hora que for, porque nada acontece. A gente pode ir para a escola sem nenhum problema, porque além de privilégio ser étnico, ele também vem com privilégio social. Os nossos guarda-chuvas nos protegem da chuva, eles não representam perigo. A gente pode até ser pego com droga, porque branco com droga é usuário, negro é chamado de traficante. O motorista não cancela a viagem do aplicativo quando vê a gente, independente da hora e do lugar que for. E ainda que preso, a gente se beneficia do racismo estrutural e dos seus estereótipos. É inacreditável, é inaceitável. E há quem negue que existe preconceito no Brasil. Dá uma olhada. Se for ver a história realmente, o português nem pisava na África, eram os próprios negros que entregavam os escravos no... Não, pisava, pelo amor de Deus. Mas era, isso aí era uma briga. A história que eu aprendi na escola, e provavelmente muitos de vocês também, conta a história do homem branco. Os programas de TV são feitos por homens e mulheres brancos, jornais, revistas são na sua maioria feitos por brancos. Todos os super-heróis, brinquedos infantis, novela, seriado, tudo que eu consigo lembrar na memória são com personagens majoritariamente brancos. A gente precisa falar sobre alguns números. Segundo o IBGE, mais de 54% da população brasileira é de pretos e pardos. Nos últimos 20 anos, houve um aumento de 428% de homicídio de jovens e negros por arma de fogo no país. São dados da Fundação Abrinq. Só em 2089, daqui a pelo menos 70 anos, que brancos e negros terão salários iguais. 200 anos depois da abolição. O feminicídio também tem cor. No Brasil, entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas cresceu 54%. E o feminicídio de mulheres brancas caiu 10% no mesmo período. O Brasil é a terceira maior população prisional do mundo. São mais de 725 mil brasileiros presos. Mais de 61% deles são negros.
Segundo dados da UNB, só 10% dos livros brasileiros publicados entre 1965 e 2014 foram escritos por autores negros. 60% dos protagonistas são de homens, 80% deles são homens brancos. Já a pesquisa Cara do Cinema Nacional, feita pela UERJ, mostrou que homens negros são só 2% dos diretores de filmes nacionais. A UERJ ainda considerou as produções brasileiras que alcançaram as maiores bilheterias entre 2002 e 2014. Dentre os filmes analisados, 31% tinham no elenco atores negros, quase sempre interpretando papéis associados a marginais e à pobreza. A crise e a onda de desemprego também atingiu com mais força a população negra do Brasil. Eles são 63,7% dos desocupados, que correspondem a 8,3 milhões de pessoas no Brasil. Mas a gente se pergunta por que os brancos são privilegiados? Se a gente for traçar na nossa história até aqui, o espaço na mídia foi extremamente racista. Eu já até falei disso em um outro vídeo, num outro momento. Quem foi a apresentadora infantil negra mais famosa dos anos 80/90? Quando que a Thaís Araújo virou a primeira protagonista negra de uma novela da Rede Globo? Qual era a sua paquita negra preferida? Qual autor negro de novela você mais gosta? Não existiu apresentadora negra, não tinha paquita negra. Depois que surgiu a Bombom, e mesmo assim ela sempre foi a Bombom, ela não era uma paquita. E nunca foi chamada de paquita, e sim de Bombom. A primeira novela com uma protagonista negra na Rede Globo, que é a maior emissora de TV, só foi feita em 2014 em Da Cor do Pecado, com a Thaís Araújo. Um título que já traz consigo um puta de um reforço de preconceito, né? Porque por que usar o nome Da Cor do Pecado? Não dá para cair na falácia de que os negros têm as mesmas condições sociais que as pessoas brancas. Não, definitivamente não tem. Não dá para chamar cota de vitimismo. A gente precisa discutir as reparações históricas e falar sobre remediação social para toda a desigualdade que nos cercam. O Brasil continua sendo um país da desigualdade. Nós brancos nunca aprendemos nada ao longo de todo esse tempo. Até a forma como a gente lida com a nossa própria história familiar é diferente. Nós brancos naturalizamos a nossa existência, né? A gente nasce, vai vivendo e a gente não sabe nem o que aconteceu no nosso passado. A gente chegou aqui nesse mundo e tudo bem. As pessoas se recusam a falar de intolerância porque elas são covardes, elas não são capazes de reconhecer que são responsáveis pelo racismo estrutural. Ouvir os negros é fundamental. São eles as pessoas que vão dizer pra gente o que é bom e o que pode ser ruim para cada um deles. Eu, como uma pessoa branca, não posso dizer. Eu posso conversar com outros brancos para que a gente não replique racismo. E muito mais ainda, discutir o racismo estrutural, empregabilidade de pessoas negras, acesso à educação, educação de qualidade, combater piada racista com amigo de trabalho, no grupo de família, em qualquer lugar. Definitivamente a gente precisa cortar expressões racistas do nosso dia a dia. Denegrir, lado negro, mercado negro, cabelo ruim, inveja branca, mulata, várias outras que você certamente conhece, vai ouvir por aí. Corta essa transmissão, não repete, não ri, explica que isso pode afetar tanta gente. Passe a consumir conteúdo feito por negros. Compre produto feito por negros. Veja youtubers negros. Aqui no YouTube tem uma galera sensacional. Muro Pequeno, Gabi Oliveira, Ana Paula Chongani, Espartaco Santiago, Barraco da Rosa, Nathalie Neri, Ad Júnior, Papo de Preta, Te Amar Maravilhosa. Consumam produtos culturais feitos por intelectuais negros. Leiam Conceição Evaristo, Heloísa Lucinda, Djamila Ribeiro, Abdia do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis e Milton Santos. Procure escritores atuais, negros, compartilhem seus textos nas redes sociais. A estrutura do Brasil é racista, assim como é machista e homofóbica. Enquanto a cor da pele separar as pessoas, a gente vai precisar falar sobre branquitude e privilégio. Será necessário. Se nós, brancos, que criamos o racismo, somos nós que precisamos buscar meios para desfazer tudo isso e reparar historicamente tudo que já fizemos até aqui. É responsabilidade de todos nós. A gente só pode ser aliado quando a gente entende que existe um discurso principal e que a gente está aqui para ajudar essas pessoas que são protagonistas. Não para nos colocarmos na frente do debate e sermos as figuras centrais. Essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é de uma participação. O racismo ainda é a maior ferramenta de manutenção de opressão e pobreza e privação de direitos básicos no Brasil. O racismo é crime desde 1989.
O crime de racismo é imprescritível e inafiançável. Mesmo que eu desconheça relatos de pessoas que ficaram presas definitivamente devido ao crime de racismo. Mas ainda assim, denunciem sempre. Racismo é crime, as pessoas negras, os corpos negros precisam ser respeitados, as vidas negras importam. E o nosso papel como branco é lutar por um espaço de igualdade na sociedade para todos e por todos. Esse é um tema que eu queria falar demais, é um tema que eu pensei muito em como falar sobre, exatamente pelas questões de lugar de fala, de ser uma pessoa branca para falar sobre o racismo, e a melhor forma que eu achei para falar sobre o racismo é de um ponto de vista de um branco privilegiado. Mesmo sendo pobre, gay, morando numa periferia do Rio de Janeiro, que pode se chamar de periferia, ainda assim eu trago comigo vários privilégios que a gente não se dá conta ao longo do dia, que é simplesmente o fato de estar vivo e o simples fato de não se preocupar com o meu deslocamento. Eu me preocupo com o meu deslocamento pela violência, tipo, eu tenho que sair daqui para ir ao Maracanã. E aí eu vou pensar, nossa, mas aí eu vou passar por caminhos que tem tiroteio e não sei o que. A minha preocupação é essa, eu não me preocupo. Se as pessoas vão querer revistar minha bolsa, se um camburão de polícia vai me parar e vai me levar mesmo que eu não faça nada. Eu costumo ir aos lugares sem identidade, não é um problema, nunca me pedem. Assim, são questões que a gente não se dá conta no dia e a gente precisa falar. Eu espero ter conseguido falar sem trazer sem roubar nenhum tipo de espaço de fala das pessoas. Espero ter conseguido explicar um pouco do conceito da branquitude e trazer essa reflexão para a gente pensar sobre isso, sobre os nossos privilégios e quanto o nosso privilégio e a nossa vivência acaba negando a existência de outras pessoas simplesmente por conta do preconceito. Não dá, gente. A gente está em 2019, quase virando para 2020. A gente vai começar uma nova década, já no século 21. E para onde a gente vai parar? Aonde a gente está indo? Ou aonde que a gente vai parar? Quando que a gente vai entender que a gente precisa lutar não só pelo nosso próprio umbigo, mas por todas as pessoas que estão do nosso lado? Não dá para a cor da pele continuar sendo trazendo a maior quantidade de vítimas na sociedade. Cor da pele não pode definir quem vive, quem morre. Cor da pele tem que ser simplesmente um fato que nos separa, sei lá. Cor da pele não pode ser estereótipo, não pode definir quem vive, quem deixa de morrer, quem entra na escola e deixa de ser. Cor da pele tem que ser simplesmente uma diferença, como é a cor dos olhos, cor do cabelo. A gente precisa lutar por isso. E aquilo... Quanto mais eu puder, quanto mais eu tiver espaço, quanto mais eu puder falar, quanto mais eu puder colaborar, é algo que eu quero fazer e é algo que eu sempre fiz na minha vida particular com os meus amigos. Eu acho que ouvir é principal. Eu acho que a gente tem um problema muito grande hoje em dia, que todo mundo quer falar, todo mundo tem uma opinião sobre tudo e a gente acaba não ouvindo. Eu acho que quando a gente fala sobre racismo, a gente pode falar sobre o racismo estrutural e falar sobre a branquitude sendo branco, mas quando a gente fala sobre o racismo afetando as vidas negras, a gente precisa ouvir essas vidas negras e saber o que elas têm para falar e quais são as suas reivindicações. E são todas justas, são todas particulares e a gente precisa respeitar e ouvir. E nem sempre, o principal de tudo, a gente precisa entender que a gente não precisa dar opinião em tudo. Que tem algumas coisas que a gente não precisa opinar porque não faz parte da nossa vida e a gente não entende. A gente precisa ouvir para compreender e aí procurar algum meio de fazer parte daquilo aí para ajudar ou simplesmente só estar do lado de quem precisa dentro dessas situações. Eu acho que esse vídeo pode ter ficado um pouco grande, mas eu acho que faz sentido porque é um papo que a gente precisa ter de verdade. Então comenta aqui se ficou grande demais ou se for grande e valeu a pena. E aí, na semana que vem, a gente continua essa parte dos privilégios. Vou falar sobre o privilégio de ser branco, que já foi o de hoje, que é falando sobre a branquitude. O próximo é sobre o privilégio de ser homem. Isso mesmo, o privilégio de ser homem. Mesmo sendo um homem gay, eu ainda tenho privilégio sobre as mulheres na sociedade. E aí, esse é o tema do vídeo da próxima quarta-feira. E o último é sobre o privilégio de ser cisgêneros. E aí a gente vai ter vários recortes sobre sexualidade, gênero e várias outras coisas englobando nesse mundo. Sexta-feira também tem vídeo, 12h30 aqui no canal, então se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha e não deixa de dar like nesse vídeo, porque cada like que vocês dão, vocês vão engajando o vídeo e outras pessoas podem descobrir. Mas se vocês quiserem ajudar outras pessoas a já descobrirem, vocês podem compartilhar esses vídeos na rede. Eu vou ficando por aqui, vocês têm esses 2 vídeos por aqui, eu falava assim, os vídeos aqui, aí o vídeo ficava passando exatamente aqui. Mas não, vocês têm esses 2 vídeos aqui que vocês podem assistir. Tem esse vídeo aqui, ó,
que é do 50 Fatos Sobre Mim. Vai lá e descobre um pouquinho mais de mim. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!